gostaria de solicitar que desliguem ou coloquem o celular para vibrar, tá ok? Nós temos aqui a cantina. Hoje, na cantina, nós estamos vendendo os ingressos para a festa, para a comemoração de 39 anos da casa. A gente tem o dia de hoje e quinta-feira, tá, gente? Para poder. Um almoço, R$18, não é isso? Posso falar errado, não? Esse valor do ingresso será revertido no prato, tá? Na refeição que será servida meio-dia de domingo. Nós temos aqui a livraria. Na livraria temos livros para vender, mas também tem a parte de biblioteca, que tem os empréstimos do livro. Nós estamos necessitando de voluntários para ajudar na cantina. Então, quem aí tiver com o coração transbordando de amor e quiser ajudar, é só procurar lá Isabel ou Verônica. A casa constantemente está precisando de ajuda. Então, se você estiver aí querendo ajudar, é só perguntar a alguém na recepção e vai encaminhar vocês para algum lugar que possa nos ajudar, tá ok? Então, vamos lá. Hoje eu trouxe aqui um livro para... Sempre tem alguém aqui na frente falando sobre algum livro, a gente escolhe e fala um pouco sobre ele. Esse livro aqui, ele é Pai Nosso. Pai Nosso é escrito pelo Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Meimei. Eu escolhi esse porque esse foi um livro que eu usei em casa, quando a gente faz o culto no lar e a gente lê para as crianças. Então são são assuntos curtos que dá para a criança prestar atenção. Tem sempre a ver com o assunto do espírita, né? E que tem a ver com o culto no lar. Então, esse aqui tem na biblioteca, Pai Nosso, e ele está a R$31. Gostaria de chamar aqui Marisa para fazer a leitura da página. Boa noite a todos, que a paz de Jesus seja sentida nos corações de cada um de nós aqui, né? Nós vamos fazer a leitura da página do livro Vinha de Luz, do nosso irmão Chico Xavier, trazida a mensagem pelo nosso irmão Emmanuel. Vou abrir aleatoriamente, vamos ver o que Jesus está propondo para nós agora. No item 151, o título, Ressuscitará. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. João, capítulo 11, versículo 23. Há muitos séculos, as escolas religiosas do cristianismo revestiram o fenômeno da morte de paisagens deprimentes. Padres que assumem atitudes hieráticas, ministros que comentam as flagelações do inferno, catafalcos negros e panos de luto. O que poderia criar tudo isso, senão o pavor instintivo e o constrangimento obrigatório? Ninguém nega o sofrimento da separação. Espírito algum se furtará ao plantio da saudade no jardim interior. O próprio Cristo emocionou-se junto ao sepulcro de Lázaro. Entretanto, a comoção do celeste amigo edificava-se na esperança, acordando a fé viva nos companheiros que o ouviam. A promessa dele ao carinho fraternal de Maria e de Marta é bastante significativa. Teu irmão há de ressuscitar, asseverou o mestre. Daí a instantes,
Lázaro era restituído à experiência terrestre, surpreendendo os observadores do inesperado acontecimento. Gesto que se transformou em vigoroso símbolo. Sabemos hoje que o Senhor nos reergue em toda parte, nas esferas variadas da vida. A ressurreição vitoriosa e sublime nas zonas carnais e nos círculos diferentes que se dilatam ao infinito. O espírito mais ensombrado no sepulcro do mal e o coração mais duro são arrancados das trevas psíquicas para a luz da vida eterna. O Senhor não se sensibilizou tão somente por Lázaro, amigo divino, a sua mão carinhosa se estende a nós todos. Reponhamos a morte em seu lugar de processo renovador e enchei-vos de confiança no futuro, multiplicando as sementeiras de afeições e serviços santificantes. Quando perderdes temporariamente a companhia direta de um ente amado, recordai as palavras do Cristo. Aquela reduzida família de Betânia é a miniatura da imensa família da humanidade. Então vamos refletir bastante sobre esse texto, que é muito importante para todos nós. E agora, como foi me pedido o pacote completo, né? O pacote completo é a leitura da página e a prece, que a nossa amiga ali, muito amiga, me pediu, né? Então, vamos, quem quiser fechar os olhos, quem não quiser ficar com os olhos fechados também, não tem problema, tá? Vamos procurar elevar ao máximo os nossos pensamentos a Jesus, a espiritualidade que já está aqui presente, auxiliando a cada um de nós, mas precisamos estar sintonizados com ela, receptivos ao tratamento que estamos recebendo hoje à noite. Jesus, aqui nos encontramos, Mestre, na certeza da sua presença, porque o Senhor disse que nunca nos abandonaria, estaria presente conosco. Mas sabemos também, Senhor, que precisamos sentir a sua presença, e para sentir precisamos trabalhar em nós, dirigindo os nossos pensamentos, palavras e ações no bem, no amor ao próximo, em servir, em fazer sempre o melhor que podemos, em auxílio. E pedimos aqui, Senhor, as suas bênçãos, que o Senhor envolva o nosso irmão Carlos Eduardo, que irá fazer a nossa palestra dessa noite, e que todos nós aqui presentes e todos que não puderam vir, Senhor, também recebam as suas bênçãos, sintam verdadeiramente a sua presença em seus corações, em seus pensamentos, em suas palavras, em suas ações. Graças te damos, né? Boa noite. Não sei porquê, eu havia esquecido como essa casa fica cheia de terças-feiras. Tem um nervosismo a mais hoje, não sei porquê, mas vamos lá, né? Para quem não me conhece, né? O Cadu, sou bem iniciante aí, sabe? Não vou nem falar palestra, porque eu estou longe de ser um palestrante, né? Esse termo, né? Desse caminhar de falar um pouco sobre o ensinamento de Jesus. E me perdoe já de antemão se eu gaguejar um pouco, se eu repetir algumas palavras. Eu tenho algumas pessoas que depois me dão feedback e falam: você está falando muito né? Para com né. Já vi que já falei uns dois agora, então eu vou tentar não falar né. Bom, mas hoje eu vim aqui para poder conversar um pouquinho sobre esse tema. Eu não sou Jesus. Se alguém veio pensando que eu vou falar desse tema, né, apoiando essa justificativa que muitas vezes nós damos com algumas pessoas, né, eu me incluo nessa também, mas eu não sou Jesus, eu não vou conseguir ainda isso, né, eu não sou Jesus, eu não vou conseguir superar, deixar ele de fazer algum mal, deixar de fazer cometer alguns equívocos,
né? Só Jesus conseguiria. E eu lamento informar, mas não vim para corroborar com isso, tá? Eu vim para dizer justamente o contrário. Eu vim para poder falar que nós não devemos usar isso como desculpa jamais. Dizer que eu falei nela. Eu não sou Jesus. Eu não falo muito corriqueiro que outras pessoas falam, né? A gente ouve todo tempo. Porém, há uma reflexão que temos que fazer em cima disso, que é a questão de pensar, eu não sou Jesus, porém, Ele é quem eu devo mirar e chegar sempre. Jesus vai ser para a gente, deve ser para a gente, o nosso espelho deve ser para a gente o que nós vamos buscar a todo momento. Na literatura espírita fala que Jesus um dia foi como nós. Então é possível um dia nós chegarmos a ser Ele. Vai levar um tempo? Vai levar algumas reencarnações, sim, né? Mas Ele levou e conseguiu. Então nós poderemos também um dia chegar nesse patamar, né? Parece um pouco improvável, mas não é. Então eu começo na questão 625 do Livro dos Espíritos, que faz a seguinte pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é direta, né, sem nenhuma enrolação: Jesus. E como todos nós sabemos, Jesus, ele veio à Terra justamente com esse propósito, de servir de exemplo para que a gente possa perceber, se espelhar nele, que qualquer pessoa em carne e osso é capaz de fazer tudo o que ele fez. E ele disse isso. Ele falou que nós podemos fazer tudo o que ele faz e muito mais. São palavras de Jesus. Então, o exemplo que ele nos deixou é o exemplo que nós temos que seguir. Sei que não é fácil, né? É muito difícil, tem muitos empecilhos, nós somos testados a todo momento, passando por provas e expiações, que essas provas, essas expiações nós passamos, que vão fazer com que a gente progrida, né? Isso que vai fazer com que a gente consiga evoluir, né, para chegar ao patamar de Jesus, mas ele deve ser sim o nosso modelo, sempre, né? Sempre Jesus tem que ser o nosso modelo a ser seguido. Nós sabemos que temos muitos outros exemplos, muitos, né? Gandhi, Madre Teresa, Chico, que de repente são pessoas que digamos, estão no nível um pouco abaixo de Jesus, se é que pode falar isso, que sou até ruim falar que está abaixo, né? Mas não chegaram ainda, né, a ser espíritos puros, mas podemos sim usar estas pessoas também como exemplo, mas jamais esquecendo que Jesus tem que ser o nosso objetivo final. Eu costumo sempre falar que muitas vezes as nossas aflições, em momentos que a gente está passando por turbulências, ou então até mesmo em momentos rápidos que estão acontecendo algumas coisas, a gente fica assim: o que eu faço agora? E aí, se a gente conseguisse parar um pouquinho, raciocinar e se perguntar assim: o que Jesus faria no meu lugar? Parece audacioso, ambicioso isso, né? Falar, poxa, mas eu vou querer agir igual a Jesus. Mas se eu pelo menos pensasse que Jesus agiria naquele momento, eu acho que metade da besteira que eu faria, né, eu não teria feito, seria reduzido pela metade, porque eu já saberia que não era para agir daquela forma. Pelo menos eu busquei seguir o que o Mestre ensinou, aquilo que ele deixou para a gente. E ele falou, né, Jesus disse: ninguém vem a mim, ninguém vem ao Pai a não ser através de mim. Mais ainda, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando ele fala isso, pode parecer para alguns, né, para quem é um descrente, né, poxa, mas é muita pretensão de Jesus achar que ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas quando na verdade o que ele estava querendo passar para a gente é que o caminho, a verdade e a vida é tudo que ele deixou de ensinamento, tudo que ele deixou das passagens, tudo que ele deixou como exemplo vivo mesmo. Então, se a gente consegue seguir esse exemplo, nós estamos indo a ele. Se nós conseguirmos fazer um pouco do que ele faz, cada dia mais nos policiando para poder sermos melhor, nós estamos seguindo o caminho. Estamos indo pelo caminho da verdade e da vida. E aí, eu vou ler um
passar vamos fazer algumas reflexões aqui a respeito de algumas, dentro dessas falas do professor Jesus, de algumas situações do dia a dia que acontecem conosco, né? E que a gente deve se refletir, poxa, mas será que eu não poderia ter me exaltado naquele momento? Né? E às vezes até pior, às vezes tem pessoas que falam, mas até Jesus, em certo momento, se exaltou, até Jesus fez isso, por que eu não posso? Será? Vamos ver então um pouco sobre isso. E aí na primeira passagem que eu trago aqui é o silêncio de Jesus, né? Essa é uma passagem, né, que quando Jesus foi preso, né, e levado ao encontro para ser julgado, né, com os Pilatos, e aí o povo fazendo várias acusações a algumas pessoas e ele sendo acusado de muitas coisas, e Pilatos falou para ele: não estás ouvindo as acusações que eles fazem contra ti? Mas Jesus não disse uma palavra de resposta, de modo que o governador ficou muito admirado. Por que Jesus se calou nesse momento? Se ele estava com a razão, se ele não devia nada, se ele não fez nada demais? Mas foi justamente por isso, porque ele tinha sua consciência tranquila. Ele sabia que não adiantaria o que ele falasse, que ele tentasse defender, até mesmo porque ele já sabia o que iria acontecer. Mas o principal aí é que Jesus não estava preocupado com uma defesa que ele faria de si, de uma coisa que não mudaria muita coisa para ele, não faria diferença. Eu não estou dizendo aqui, gente, que a gente não tem que nunca se defender de nada, que não tem que correr atrás dos nossos direitos. Não estou falando isso. Nós temos o dever, sim. Se desde o momento que somos caluniados, de forma que isso pode vir a atrapalhar nosso emprego, né, alguma coisa que nós precisamos para a nossa sobrevivência, digamos assim, temos o dever, sim, de nos defender, de correr atrás. Porém, quando a ofensa vem, isso só vai ferir o meu ego. Eu querer me defender naquilo ali não vai fazer diferença nenhuma, né? Eu bater boca com a pessoa. Então, para que a gente muitas vezes entrar em certas discussões? Para que a gente querer ter a razão sempre? Tem até um dito que roda muito aí na internet aí, que entre ter razão e ser feliz, eu prefiro ser feliz, que as pessoas falam. E realmente, porque às vezes você vai na busca da razão, numa busca incessante de querer discutir, de querer botar seu ponto de vista e afirmar que aquele seu ponto de vista é o correto, quando na verdade nem sabe se é mesmo, só para você poder sair por cima e falar: não, de mim ninguém fala, de mim ninguém calunia, né? E é uma coisa que infelizmente não vai fazer com que acrescente muita coisa na nossa evolução, muito pelo contrário, só vai atrasar. Volto a repetir, temos o direito, sim, de se defender, temos também o direito de conversar com aquele que nos ofende. Jesus também disse: você tem todo o direito de conversar com seu irmão que por algum acaso cometeu algum erro contra você, que te difamou. Mas como que isso deve ser feito? Em particular, chama ele, conversa e se resolve enquanto você está a caminho, antes que seja tarde. Falou. E não colocando nas redes sociais, né, gente? Por favor. Chega de botar indireta lá, porque ainda tem gente que você bota, tem pessoas que postam as coisas lá, aí essa aqui vai ser direto para aquela pessoa. Aí tem gente que nem se ofende também, e já está mandando mensagem: pô, isso aí foi para mim, né? Não, nem pensei, às vezes nem pensou em nada, nem era para mandar para ninguém, né? E a pessoa já está tão atormentada que ela acaba achando que ela fez alguma coisa, que ela tem alguma culpa, e já quer logo entrar em discussão e defender. Então vamos pensar nisso, né? Nessa parte. O silêncio de Jesus é o silêncio que muitas vezes nós temos que procurar ter. Eu acho que isso vem um pouco também com a maturidade, com o passar dos anos, né? A gente, conforme vai ficando um pouco mais experiente, né, a gente vai percebendo que certas discussões não valem mais a pena. Não vale mais a pena discutir por alguma coisa, querer ter razão em tudo. Infelizmente, muitos jovens, as crianças principalmente, ainda querem ter, né, essa briga, ainda querem discutir, ainda querem, mas com o tempo ela vê que não é necessário. Quanto antes a gente conseguir perceber isso, melhor. Então tomemos Jesus como exemplo, e antes de entrarmos numa discussão que nada nos acrescentará, pensemos se Jesus faria isso. Será que ele entraria na discussão de nada?
será que ele iria querer se defender? Isso foi a maior prova que ele deu para a gente. Não adiantaria falar todas as defesas a meu favor, falar tudo que eu não fiz, né, me defendendo, porque o homem já sabia, né, que estavam julgando, já estavam determinados a fazer, não iriam aceitar. Bom, uma outra parte, foi uma passagem que sempre me incomodou muito, eu pesquisei um pouco sobre isso, que é aquela passagem dos vendilhões do templo, que diz assim: e entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Está em Mateus. Eu, particularmente, não consigo acreditar no Jesus que possa fazer isso, que sai entrando no templo e derrubando tudo e fazendo ofensa ao outro, né, ao próximo, quando ele simplesmente sempre pregou, né, o amor. Acredito sim que ele possa ter tido aquela fala: minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Pode ser que ele tenha usado um termo parecido com esse, mas eu acho que essa é a passagem que mais as pessoas usam para se defender, para poder justificar suas iras e as suas raivas. Aí sempre falam: se Jesus fez isso, Jesus entrou lá, expulsou todo mundo, por que eu não posso fazer? Se Jesus teve esse momento de ira, por que eu não posso ter? Mas será que realmente Jesus teve esse momento de ira? Isso vai tão contra todos os ensinamentos que ele passou, tudo que está no Evangelho, não dá para a gente admitir. Mas não, por que isso faz parte do Evangelho? Por que está lá? A gente sabe que as traduções sofreram alterações, inúmeras alterações ao longo do tempo, muitas. E muitas coisas foram alteradas também para que servisse como exemplo para as pessoas da época. Então, a gente não pode cegamente, né, confiar é uma palavra forte, mas não podemos cegamente crer tudo que está escrito na Bíblia ao pé da letra, porque a gente não sabe exatamente por onde ela passou, por todos os caminhos que ela passou, por quantas pessoas escreveram. A Bíblia foi escrita anos e anos depois de Jesus, muitos anos depois. Então, é uma passagem que sempre me incomodou. Eu pesquisei um pouco e realmente algumas literaturas falam que não foi bem assim, né? Não aconteceu dessa forma. Ele realmente ficou chateado, mas não ao ponto de sair atirando, jogando tudo no chão. E Jesus, ele vem, como eu falei, ele já veio como nós, ele vem de ensinamentos, ele conhecia o Antigo Testamento todinho. Tanto é que ele, como novo, criança, com 12 anos, estava dando aula, foi pego pregando, digamos assim, né, para as pessoas da época, ensinando os grandes da época, que eram as pessoas que tinham conhecimento, e ele já fazia, ele já tinha um grande conhecimento, então ele conhecia tudo, ele praticamente seguia tudo que vinha lá no Antigo Testamento, tudo que eu falo, que é o Antigo Testamento, apesar de ter umas palavras bem duras, como a lei de Italião, né, algumas leis dessa, Jesus veio depois para poder dar uma nova roupagem, né, digamos isso, falar: não é bem assim, vamos implantar o amor que é melhor. Mas ele conhecia tudo, então ele seguia algumas coisas que estavam no Antigo Testamento, que já eram coisas desse tipo. Então, está lá em Efésios, carta aos Efésios de Paulo escreveu: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Quando ele fala irai-vos e não pequeis, é porque sabe que nós somos imperfeitos, nós vamos nos irar ainda, nós vamos ter raiva, nós ainda vamos ter esse sentimento que estamos lutando dia a dia para não ter. Mas que isso não seja colocado ao sol, ou seja, que as pessoas não saibam que isso não precisa ser visto por ninguém, que isso fique dentro de nós e que nós consigamos da melhor forma possível, que se for preciso, através de um psicólogo, através de um amigo, né, mais chegado, que a gente possa conversar,
mas que a nossa ira, a nossa raiva não possa tomar conta da gente ao ponto de deixar irradiar isso. Porque a gente sabe que o amor contagia, mas a ira e a raiva, infelizmente, também contagiam. Quantas vezes você não está num lugar, um clima muito legal, bacana, uma festa, uma confraternização, e de repente chega uma pessoa que não está bem naquele dia e começa uma certa discussão, ou então ela está alterada, e aquilo começa já a contaminar todo o ambiente, todo mundo vai ficando, né, também contaminado, aí vai aquele baixo astral geral. Infelizmente acontece. Então, que nós possamos nos controlar nesse ponto também. Que eu acredito que todos lutem contra isso. Ninguém, se todos estamos aqui, já é uma grande, digamos, vitória nossa. Porque nós estamos procurando melhorar. Já é um passo enorme. E nós estamos privilegiados por conhecer essa doutrina, por seguirmos e conhecermos, porque ela faz com que a gente se analise diariamente, a todo momento. A todo momento a gente está sempre nos olhando e vendo se nossas atitudes estão corretas e querendo ser melhor. É o que a gente costuma brincar no meio espírita, sempre fala. Depois que a gente se torna espírita, né, quanto mais a gente estuda, mais difícil fica de pecar em paz. E é verdade, gente. Né? Depois que você tem conhecimento, você não consegue pecar mais em paz. Qualquer passo errado que você faça conscientemente é um peso na consciência incrível que fica. Outro, em Provérbios, que foi escrito há quase 1000 anos antes de Cristo. Um tolo esconde toda a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. Precisa comentar? Acho que não, né? Vamos para a próxima. Não aborrecerás a teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo, e nele não sofrerás pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, mais uma fala nos reforçando o quanto que nós não devemos usar aquela passagem equivocada, né, de Jesus, dos vendedores do templo. Aqui fala claramente também que nós temos como devemos agir, como devemos seguir os nossos passos, sempre tendo o mestre como caminho. Mais uma, o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. É mais ou menos o que eu falei. O ódio, ele acaba excitando as pessoas, acaba fazendo com que a gente se contamine. Então, se a gente consegue trocar o ódio pelo amor, nós estamos num caminho muito grande, muito grande. Claro que isso não é tão fácil quanto parece, né? Falando aqui parece muito fácil, falando aqui parece até que, nossa, o palestrante deve ser um cara que evoluidíssimo. Não, fui primeiro a pegar justamente nos pontos que eu preciso melhorar também. Então isso é uma conversa, como eu falo, não sou palestrante, é uma conversa que nós temos, que eu sei que eu tenho que melhorar isso aqui. E todos temos que melhorar, é o que nós estamos buscando a todo momento. E temos também duas passagens de Jesus, duas falas dele, que é a seguinte: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, o ensinamento básico de Jesus: vamos ouvir mais e falar menos. Mas, então, o que eu estou fazendo aqui, né? Falando demais aqui. Na verdade, ele se refere a isso, a ouvir mais e falar menos, principalmente as coisas que são do mundo, né? As coisas que não nos agregam a nada, as ofensas, os insultos, isso tudo são coisas que nós devemos ouvir, né? Ouvir mais as coisas também, aprender, e o falar deve ser o que não deve fazer menos, e o se irar, então, é o que não deve nem acontecer conosco. Acredito que todo mundo conheça aqui alguma pessoa que se irrite facilmente, que se ire facilmente, né? Mas um dos ensinamentos que tem na doutrina, o tal do BIP, já ouviu falar do BIP? Benevolência, indulgência e perdão. E essa palavrinha do meio, indulgência, ela vem bem a calhar aqui, porque a indulgência fala justamente sobre isso, sobre a gente
ter compaixão, a gente ter empatia pelo próximo, daquilo que a gente sabe que ele ainda não conseguiu melhorar, que ele ainda não conseguiu evoluir, que ele ainda não, dos defeitos dele, tudo que ele tem. E quem somos nós para julgar? Todos nós temos defeitos, todos nós estamos aqui para melhorar, todos estamos para evoluir em alguma coisa. Se a gente conseguir a cada encarnação melhorar um ponto, já está ótimo, está ótimo. Não adianta a gente querer correr para melhorar tudo de uma vez. O primeiro passo é a gente se conhecer. A gente se conhece, eu sei que eu tenho isso, né? 300 coisas mais ou menos para melhorar. São 300 encarnações que eu tenho que passar para melhorar cada uma, tá bom. Então pelo menos eu reconheci. E a indulgência é isso. A indulgência é quando a gente tem esse amigo, né? Essa pessoa, esse próximo, né? Que muitas das vezes é muito próximo, que muitas das vezes está dentro do nosso lar, que é a nossa primeira escola, e a gente ter essa indulgência e não deixar contaminar. Ter essa compaixão por ele, empatia, tentar entender que ele está no momento dele, que ele vai evoluir também um dia. Aliás, isso é uma frase muito pesada quando a gente pensa assim, difícil de pensar muitas vezes. Nós sofremos, às vezes, nas mãos de pessoas mais mesmo, que infelizmente ainda estão no caminho, ladrões, né, violência. O cara que está brilhando, tá, gente? De sofre na mão de algumas dessas pessoas, a pessoa é presa e muitas das vezes a gente vibra por isso, né? Graças a Deus, foi presa, não fala graças a Deus. Tinha que morrer, né? Por que está vivo? Só que a gente esquece de uma coisa: esse ser que foi preso, que fez isso tudo, ele é o filho do mesmo pai que a gente. E o Deus que me ama, ama ele igualmente. Como isso é difícil de se pensar. Mas daqui a pouco eu vou falar mais um pouco sobre isso. E mais uma passagem de Jesus diz o seguinte: que dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Nossa, que lista, né? A gente começa a perguntar: será que eu tenho isso tudo dentro de mim? Bendito aqueles que não têm pelo menos alguma metade a mais aí. Mas infelizmente muitas das coisas nós carregamos ainda. Uns ainda mais aparentes, outros nem tanto, mas são essas vicissitudes que nós temos que brigar dia a dia para poder não tomar conta da gente. E eu tenho uma discussão muito grande, discussão assim, no bom sentido, com um amigo que ele é evangélico. Nós conversamos muito, eu dou a minha opinião, falo sobre o espiritismo, ele fala sobre a religião dele, e os evangélicos também têm eles têm a crença de que todas as pessoas têm o mal já dentro dela, nascem com o mal. Não sei se alguém já ouviu falar isso. Eles já nascem com o mal dentro, né? E o homem é um ser mau. E eu discordo um pouco, né? Porque na verdade Deus nos criou simples, ignorantes, e com a nossa vivência, com o passado de encarnações, que nós viemos adquirindo coisas boas e coisas ruins. Nós não somos só maldade, né? Nós somos muita coisa boa também. Mas o que eu quero dizer é que não há mal que não possa ser curado, que não possa ser melhorado. Então, na nossa visão, o mal que nós carregamos, ele poderá sim um dia acabar. Um mais rápido, outro nem tanto. Isso vai depender de cada um. Como? Troca de estudo, através da presença na casa espírita, não só na casa espírita, porque a casa espírita não é a garantia também de pessoas melhores, a gente sabe disso. Jesus mesmo não mandou a gente seguir religião nenhuma. A religião que ele pregava era o amor, ele só mandava a gente amar. E existem pessoas boas demais que não são espíritas, existem pessoas boas demais que nem acreditam em Deus.
será que essas pessoas, por não acreditarem em Deus, elas estão abaixo da gente? Isso não quer dizer nada. Eu acho que, independente disso, né, da religião, a nossa atitude vai falar sempre mais. E volta a refletir que nós somos abençoados. Ou somos, como é que eu vou dizer, nem castigados, a gente, tipo assim, mas o pessoal aí, não tem jeito, já passou muita encarnação e não consegue melhorar. Vou mostrar o espiritismo para eles, para ver se agora vai. Né? Então agora você vai vir espírito, você vai aprender, você vai estudar, porque agora você tem que evoluir da barra, não está dando não. A gente não quer ser esses próximos exilados não. Então acho que tem um pouco disso. E vamos lá, mais uma passagemzinha aí. Parábola do credor incompassível. Quem lembra dessa parábola? Aquela parábola em que o rei, né, chama o servo que estava devendo, vou resumir bem rápido, e manda prender ele, né, matar, prender, porque ele estava devendo uma quantia muito alta, muito alta. E ele implorou perdão, né, para o rei perdoou da dívida, não precisa pagar mais nada, liberou. Quando ele saiu, né, ele achou uma outra pessoa que estava devendo bem menos para ele. E aí ele não quis perdoar. Ele não perdoou a dívida que era bem menos. Ele tinha acabado de ser perdoado. E aí alguns soldados estavam lá, né, ficaram sabendo do acontecido e foram contar para o rei. O que o rei fez? Indignado, seu senhor entregou os atormentadores até que pagasse tudo que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. E aí tem mais alguns pedaços ali que eu vou ler. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, soltai e soltar-vos-ão, porque com a mesma medida com que medires, também vos medirão de novo. Sem dúvida nenhuma, quando a gente fala de perdão, eu acho que é a parte mais difícil de cada um de nós. Porque perdoar não é tarefa fácil. Eu sempre gosto de uma analogia, uma metáfora, né, que o Rossano Cleide fez, que ele fala assim: perdoar é mais ou menos o seguinte: imagina que você, é um pouco nojento, gente, mas tem que falar. Imagina que você pega um pote, e dentro desse pote você vomita dentro daquele pote. E você guarda aquele pote. O pote está lá guardado. De vez em quando você vai lá e tira aquele pote e vê que ele ainda está fedendo, ou seja, aquilo ainda está te fazendo mal. E aí você volta e aquilo está te fazendo mal. Até que chega um momento que você percebe que nem tinha mais nada ali. Já tinha secado, o que estava dentro já acabou. E aquilo não faz mais diferença para você. Você vai, abre, olha, cheira e mofre e nada aconteceu. É mais ou menos isso que é o perdoar. É quando a gente consegue lembrar da situação que nos magoou e aquilo já não dói mais, que aquilo já não faz com que a gente sinta aquele sentimento tão ruim que a raiva nos traz. Não é tarefa fácil, a gente sabe, mas Jesus foi o maior exemplo de como perdoar. Sempre que eu falo desse trecho aí, eu gosto de lembrar que Judas foi criticado e condenado por todos por ter traído Jesus, sendo que Jesus sabia que Judas não tinha tanta culpa assim, ao contrário do que a maioria pensava. E Jesus na cruz, quando ele estava na cruz, Judas já tinha se matado, tinha se suicidado, e ele sentia o sofrimento da agonia de Judas. E a primeira coisa que Jesus fez quando saiu da cruz, quando seu espírito se desprendeu, foi ir atrás de Judas, nas esferas mais baixas possíveis, para poder consolar Judas. Eu não vejo, eu não vejo expressão de perdão maior do que essa, uma forma de perdoar maior do que essa. Então é um exemplo que nós temos que levar e pensar, por mais difícil que seja, como que o perdão faz muito mais mal para a gente. A gente sabe que sentimentos são emissão de ondas, pensamentos, e isso irradia de forma que faz mal para a gente, faz mal para quem está perto da gente. E por mais difícil que seja, a gente tem que tentar a todo momento
ter aquela questão da indulgência, tentar entender o porquê que o próximo agiu daquela forma. Era o melhor que ele tinha. Infelizmente, ele agiu daquela forma por não ter o conhecimento, de repente, que nós temos, ou de repente, por não ter tido a criação que nós tivemos. São inúmeros fatores que nos levam a pensar o porquê que uma pessoa age daquela forma contra a gente. Muitas coisas, nós não conhecemos a história do outro. Então nós não podemos julgar de forma nenhuma o outro. Eu sei que é difícil demais você perdoar de repente uma pessoa que assassinou seu filho, você perdoar uma pessoa que estuprou uma filha, você perdoar qualquer coisa desse tipo. É difícil, é muito difícil. Mas a gente volta a pensar, é o meu irmão, é filho do mesmo pai, ele tem uma história também, com certeza, muito triste para ele poder chegar naquele ponto. E é o que de repente vai nos acalentar, o que vai fazer com que a gente tente perdoar mais facilmente. Tem que começar a correr. E aí algumas mensagens rápidas, né, de Jesus que diz o seguinte: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Falamos quase todo dia isso, quase todo dia nós recitamos isso. Acho que está faltando só a vivência disso. Embainha tua espada, porque todos os que lançarem mão de espada, com a espada morrerão. Isso aqui foi no episódio que Jesus acabava de ser preso e Pedro pegou a espada e cortou a orelha do soldado. E Jesus, na mesma hora, Pedro achando que estava fazendo uma grande coisa, estou defendendo meu mestre, para ser justiça, não vou deixar ninguém levar. E Jesus embainha a tua espada, ainda pegou e botou a orelha do cara no lugar, daí curou a orelha dele ainda, porque sabia o quanto é importante. Porque Jesus poderia nem ter feito nada disso, só ter falado. Mas naquela época, como soldado, ele tinha que ter o corpo perfeito. Se ele tivesse faltando um pedacinho da orelha, já era, não poderia ser soldado. Olha a importância de Jesus. Então, não foi só por poder curar, para mostrar. Ele sabia que aquele soldado estava ali amando também, prendendo ele. Então não tinha culpa. E na hora, o perdão foi concedido na hora. Ou seja, nem sei se foi perdão, porque Jesus nem se sentiu ofendido com aquilo, né? A gente às vezes vai perdoar quando se sente ofendido. Acho que esse é o nosso ponto maior, quando a gente chegar nesse estágio de que a gente nem vai se ofender para não precisar de perdoar. Jesus disse: fazer ao próximo aquilo que queres que o próximo faça a você. Todos receberemos na lei da vida o que fizemos, pelo que fizemos, quando fizemos e como fizemos. Isso aqui, interessante, hoje eu fiz uma postagemzinha no Instagram e falava justamente isso, sobre a lei do retorno da colheita, né? Uma coisa que eu gosto sempre de lembrar também: nós vivemos atualmente com duas tarefas, nós temos duas profissões, a de semeador e o que faz a colheita. O tempo todo, nós estamos semeando e colhendo, semeando e colhendo. Hoje nós estamos colhendo o que a gente fez no passado, não necessariamente em outras vidas, às vezes nessa vida mesmo. E nós estamos ao mesmo tempo plantando o que nós vamos colher na próxima. Então, é colheita e semeadura ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo acontecem as duas coisas. E aí eu tenho que parar e pensar: o que eu estou plantando agora? Porque o plantio é opcional, como já diz também na literatura. A gente pode plantar ou não quero plantar nada. Beleza, não plante nada. Quer plantar ódio, não planta. Nós também não plantar ódio, não planta. Porém, a colheita, essa é certa. O plantio não, mas a colheita é certa. Mesmo que eu não plante nada, eu vou colher por essa omissão. O bem que eu deixo de fazer, também eu vou ser cobrado por isso. Então eu não posso me omitir de muitas coisas. Eu estou com medo do tempo, gente. Então, só rapidamente isso aqui, falar: Jesus acabou na tempestade, aquela passagem que Jesus estava, eles foram atravessar um lado, e a tempestade, né, e tal, estavam alguns apóstolos dentro, e aí umas ondas muito grandes, turbulentas, e aí quando eles olham, onde é que está Jesus? Dormindo, né? Dizem que tinha até um travesseiro no barco, dizem, não sei se é verdade, mas ele dormindo, calmo. E quando ele acorda, né, ainda pediu para o mar se acalmar e tudo se acalmou. Claro que isso é meio que uma parábola, isso, né? Tem algumas metáforas que nós temos que
entender. Ou seja, muitas das vezes a gente passa por turbulências, passa por momentos difíceis, né? A gente acha que não vai conseguir, mas na verdade o que a gente só basta ter é aquela fezinha um pouquinho menor do que o grão de mostarda, né? Que vai fazer com que a gente consiga acalmar a tempestade, raciocinar, né? E conseguir progredir e seguir nossa caminhada da melhor forma possível. Então, muitas vezes a gente conseguiria resolver muitos dos nossos problemas só se acalmando, respirando, orando, pedindo ajuda da espiritualidade, pedindo ajuda do nosso anjo guardião, né? Se assim quisermos chamar, que nós vamos ser atendidos. Só que às vezes a gente está tão ali no olho do furacão ali que a gente não consegue nem raciocinar direito, nem parar. Mas, como diz a própria doutrina, a oração é uma fonte poderosíssima, né, de cura para muitos males, principalmente para nós. E para terminar, eu queria terminar, não tem mais um, mas eu vou terminar. Eu queria só falar uma coisinha. Como que eu consigo, então, superar tudo isso, né? Deixar de ser, de querer ir contra meu irmão, de ter ira, de querer ter a razão, de não perdoar, de achar que eu tenho que fazer justiça. Eu acho que isso acontece muito por um motivo: a nossa falta de fé, a nossa falta de crer na justiça de Deus. Porque quando a gente começa a crer fielmente na justiça divina, que nada vai ficar impune, que tudo acontece a seu tempo, e que Deus está no comando o tempo todo, e que as pessoas todas irão colher o que estão plantando, não é castigo, porque Deus não castiga, é simplesmente um reajuste que temos que fazer. Então, quando a gente consegue entender isso, tudo fica muito mais fácil. A gente não vai mais querer ter razão, a gente não vai querer mais brigar, a gente não vai querer, lembrando que justiça tem que ser feita. Se acontecer um assassinato, processar o ladrão, o bandido, alguma coisa assim, claro, o direito do homem está aí para isso, tudo bem, mas que seja feito assim que eu aumente isso no meu ódio, porque eu sei que não vai fugir da justiça de Deus. A providencial sabedoria das leis divinas se revela nas mais pequeninas coisas, como nas maiores, não permitindo essa sabedoria que se duvide da justiça, nem da sua bondade. Então, que nós comecemos a pensar mais nesse ponto de entender que nada passa, nada fica impune, que Deus está no comando, que Deus, Ele é soberano, é justo e bom. E aí eu deixo uma reflexão aqui para a gente pensar, que diz o seguinte: eu sei que muitas vezes, como eu falei, é difícil a gente superar algumas atrocidades que acontecem no nosso dia a dia, que nós vivenciamos, temos visto aí acontecendo inúmeras situações aí, pessoas invadindo escola, matando crianças, e a gente pensa muitas vezes, mas por que Deus permite isso? Por que Deus permite que isso aconteça? Ele não poderia fazer com que isso não fosse possível? E aí eu, pensando muito sobre isso hoje, eu parei e pensei o seguinte: Deus é Pai, nosso Pai. E como eu falei, Ele é meu Pai, e é o Pai da pessoa que cometeu essa atrocidade também. E tem certas coisas que algumas pessoas só vão entender, de repente, quando virarem pai também. Porque depois que eu virei pai, que eu fui começar a pensar com o pai, que eu fui entender o que é o amor de um pai, que é um amor que nós deveríamos sentir por todos, nós estamos longe disso, mas que com certeza o amor que uma pessoa tem por um filho é um amor inigualável, assim, uma coisa que não dá para mensurar. Está aqui meu filho hoje me assistindo, e aí eu paro para pensar. Vou fazer alguns questionamentos, vocês pensem comigo. Vou te usar de exemplo, tá? Eu eduquei meu filho, tentei pelo menos educar meu filho da melhor forma possível, levei ele para evangelização, passei tudo que eu tentava passar de ensinamentos para o bem. Eu
na medida do possível, tentei ser um bom pai, tentei ser bom exemplo para ele, né? Para ele me tirar como um bom exemplo. E agora ele está com 18 anos, mas ele sempre foi, assim, sempre, há pouco tempo, né? Ele sai, vai para a rua com os colegas, né? E imagina assim, em determinado momento, numa saída dessa dele, por algum motivo ele se exalte e, né, aconteceu alguma coisa, foi lá e bateu numa pessoa a ponto daquela pessoa vir a falecer. Foi o momento que ele teve. A culpa dele ter feito isso foi minha? Eu tive culpa nisso? Eu sou o pai dele. Eu não tive culpa nisso. Então é mais ou menos isso que acontece. Quando essas pessoas cometem essas atrocidades, a culpa não é de Deus. As pessoas têm livre-arbítrio, elas podem fazer o que elas quiserem. Elas podem fazer o bem, elas podem fazer o mal. É a opção delas. Elas vão colher depois, não esqueçam. Então, eu deixo essa parte para a gente poder pensar, né, que eu sei que é difícil a gente superar algumas coisas, querer desejar até o bem para essas pessoas, mas vamos pensar nisso, vamos pensar que o mesmo pai delas é o mesmo meu e ele ama igualmente. E não foi culpa dele se a pessoa tomou a decisão errada. Não foi mesmo. E agora para finalizar mesmo, eu deixo só um pensamento aí. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vou lá como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E é isso, gente. Muito obrigado, tá? E que Jesus acompanhe vocês. Até a próxima.